Olá, eu sou Juan Adolfo Brandt, psicanalista, falo em nome do IPEPP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos aqui com o nosso curso Psicanálise Freud, agora no módulo 4. Já tivemos no módulo 4 a primeira parte de clínica, né? É um módulo que trata especificamente desse tema. E agora, nossa segunda aula, vamos falar de alguns complementos importantes sobre a técnica psicanalítica. É importante a gente registrar que entre 1911 e 1915, o Freud escreveu alguns textos sobre a técnica psicanalítica, que são relevantes para a gente pensar, né, como deve ser praticada essa clínica. Tá? Esses textos foram Amor e Transferência, Dinâmica da Transferência, Recomendações aos Médicos, Novas Recomendações, e Recordar, Repetir, traduzido como Elaborar, né? São os textos assim. Tem alguma coisa também sobre sonho. Mas isso tudo, de algum modo, eu já apresentei na aula anterior sobre clínica. Eu gostaria, neste momento específico, falar de um texto de 1923 chamado Psicanálise e Teoria da Libido. Neste texto, que foi preparado como verbete para uma enciclopédia, o Freud estabelece os fundamentos da prática clínica psicanalítica. E ele começa do método catártico, ou seja, ele não abandona literalmente a aprendizagem que houve com o método catártico, ele só propõe sua substituição, ou seja, aquilo que antes era um trabalho por catarse a partir de uma possível, provável hipnose, passa a ser substituído por um método de associação livre, né? Então, mas ele reconhece o método catártico como inaugurador de um modo de acessar o inconsciente, ou seja, ele reconhece que teve uma função e quem praticar o método catártico estará acessando o inconsciente. Mas ainda não é a psicanálise como um campo organizado. Vai ser uma primeira tentativa de aproximação. Mas nesse mesmo texto do que eu estou falando, né, Psicanálise e Teoria da Libido, ele faz logo a transição para a psicanálise e chega então, como eu já disse, à associação livre, substituta então da catarse por hipnose. E aí ele apresenta a regra fundamental da psicanálise, que é o quê? É exigir do paciente que ele se permita usar da fala por associação livre, sem nenhuma censura sobre o que ele venha a ocorrer. Depois ele fala bastante da psicanálise como arte interpretativa, tá? A interpretação considerada de extrema importância. Sem interpretação você não consegue estabelecer possibilidades de revisão do que está ali retido no inconsciente, né? Então, a arte interpretativa permite que os conteúdos que surgem da associação livre recebam novos sentidos, novas traduções, que levem a um insight psicológico. E ele lembra que a interpretação deve incluir também, né, algo que poderá ser esquecido, os atos falhos dos sonhos. Nesse mesmo texto, ainda, Freud fala da importância da formação onírica, né? Essa questão do sonho. É muito importante trabalhar sonho. As pessoas acabam não trabalhando o sonho. O sonho é relatado e não é trabalhado. O sonho precisa ser trabalhado, conforme eu já mostrei no caso Dora, né? Eu mostrei pelo primeiro sonho, não falei do segundo, mas o método é o mesmo, né? É convidar o paciente a mergulhar no trabalho sobre o sonho. Além disso, Freud faz referência ao simbolismo, temos que valorizar o simbolismo, mas não no sentido junguiano da universalidade.
e sim reconhecendo sempre a subjetividade do simbolismo, apesar da sua possível universalidade. A etiologia da vida sexual está sempre presente na psicanálise, a técnica deve considerar. A sexualidade infantil deve estar incluída também, de modo que pela técnica ela possa ser trabalhada. O desenvolvimento da libido, um tema que a gente já também andou se aproximando dele, né? Essa energia psíquica que faz direcionar aos objetos. O processo, então, de encontrar o objeto, né? O encontro, o reencontro do objeto. O complexo de Édipo, né? Um outro ponto que ele aborda é o começo difásico do desenvolvimento sexual, a teoria do recalque, a transferência e o narcisismo. Então, todos esses temas o psicanalista deveria considerar em seu trabalho, na sua técnica. E ele, nesse texto, também apresenta as pedras angulares da teoria psicanalítica e coloca as seguintes pedras, 3. Uma, a pressuposição de existirem processos mentais inconscientes. 2, o reconhecimento da teoria da resistência e recalque. 3, a apreciação da importância da sexualidade e do complexo de Édipo. E afirma Freud que aquele que não possa aceitá-los todos, todos esses preceitos, não deve se considerar psicanalista. Isso é importante, hein? Não deve se considerar psicanalista quem não aceitar isso. Aí ele está falando, então, daqueles que foram excluídos do campo psicanalítico enquanto Freud estava vivo, o caso de Jung, de Adler e outros, como também dos futuros. E nós vivemos hoje tempos incríveis. Tem gente aí dizendo que é psicanalista e falando em transpessoal, falando em fenomenologia, falando em essa coisa familiar, constelação familiar. A pessoa não tem noção do que é psicanálise, Então, essa gente não está fazendo psicanálise e não tem o direito de intitular-se psicanalista. E se a pessoa não conseguiu resolver suas questões edípicas, não tem como apresentar-se como psicanalista, quem não fez sua análise. Então, esses temas são relevantes e eu recomendo, então, a você que está aqui me assistindo, pare para pensar quais são os fundamentos do que você está considerando em sua clínica. Se não estiver, você tem duas opções. Ou você os inclui, ou, me desculpe, mas não se apresente mais como psicanalista. Para isso, por agora, até uma próxima.